Baixe agora nosso aplicativo na loja do seu celular. E fique conectado na melhor. Vem aí. Mais um campeão de audiência. É tudo pra você. Está no ar mais uma edição do Debate Futebol PE nesta terça-feira, 16 de julho de 2026, com seu apresentador João Alberto. E já estamos no ar e agora vamos para os destaques dessa terça-feira das equipes pernambucanas aqui no Debate Futebol PE. Sem centroavantes, Náutico pode improvisar ou recorrer à base contra o Vila Nova. Com atraso, Santa Cruz apresentará balanço financeiro ao Conselho Deliberativo no fim de junho. Max encaminha saída do Sport. Sport perde Maxson, suspenso, para encarar o Atlético Goianiense. No celular, no tablet ou no computador, sintonize onde você estiver. Peça sua música e fique ligado. Acesse para se conectar. Anuncie sua marca, produto ou empresa. Ontem se encerrou a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, né? Vou trazer aqui os resultados para vocês dessa rodada. 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Guarani venceu em casa o Caxias por 2-1. O Amazonas também venceu em casa por 2-1 a equipe do Anápolis. Santa Cruz ganhou fora de casa do Brusque. O Paysandu perdeu dentro de casa para o Inter de Limeira por 2-1. Itabaiana empatou dentro de casa com o Ituano. O Floresta perdeu dentro de casa para o Figueirense. Volta Redonda venceu dentro de casa o Confiança por 1-0. O Maringá ficou no empate com o Maranhão 0-0. O Ipiranga também ficou empate em casa com o Botafogo da Paraíba. E a equipe da Ferroviária venceu o Barra por 1-0, né? Com o fim da 10ª rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro Série C ficou em primeiro o Guarani com 21 pontos. Em segundo, a equipe do Brusque com 18. Em terceiro, o Inter de Limeira com 18. Em quarto, Paysandu com 17. Em quinto, Ituano com 17. Em sexto, Amazonas com 16. Em sétimo, a equipe da Ferroviária com 16. E em oitavo, fechando aí, né, o G8, o Caxias com 15 pontos. Aí em nono colocado vem a equipe tricolor do Santa Cruz com 15. Em décimo vem o Floresta com 15. Em 11º o Maringá com 14. Em 12º vem a equipe do Volta Redonda com 14. Em 13º o Figueirense com 14. 14º a equipe do Maranhão com 13. 15º Ipiranga com 11. 16º colocado Barra com 11 pontos. 17º Botafogo da Paraíba com 10, 18º Confiança com 7 e ali abrindo a zona de rebaixamento, que esse ano só desce 2 equipes, né, para a Série D. Em 19º Itabaiana com 7 e em 20º a equipe do Anápolis com 5 pontos, né. A próxima rodada começará final de semana, né, no sábado, dia 20. A equipe do Anápolis joga dentro de casa contra o Itabaiana às 4h30. Dia 20 também o Botafogo dentro de casa pega o Volta Redonda. A equipe tricolor também dia 20 enfrenta às 7 horas a equipe do Ipiranga jogando na Arena Pernambuco. Também dia 20 o Ituano dentro de casa enfrenta o Figueirense às 8h30. Também dia 20 a equipe do Maranhão enfrenta o Paysandu às 9 horas. Aí dia 21 Caxias enfrenta o Maringá dentro de casa às 11 horas. Dia 21 também Brusque e Floresta às 4. Dia 21 Barra e Amazonas às 6h30. E dia 21 Ferroviária e Inter de Limeira às 6h30. E já dia 22, que vai cair numa segunda-feira, Confiança e Guarani às 7h30. Essa é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2026. A web rádio que toca o que você gosta de ouvir. Essa é a web rádio número 1 do Brasil. E agora a gente vai para as notícias da equipe alvirrubra nesta terça-feira com o nosso repórter Hudson. Os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos têm um problema para resolver no Náutico para a partida contra o Vila Nova.
As 3 principais opções para atuar como centroavante estão fora do jogo: Derek, Paulo Sérgio e Júnior Todinho. Atual titular da equipe, Derek recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Paulo Sérgio, o reserva imediato, está machucado desde antes do jogo contra o Fortaleza. Enquanto Júnior Todinho, que apesar de ser atacante de lado, também pode atuar como centroavante, se machucou diante do Novo Horizontino. Dessa forma, o Náutico pode improvisar no setor ou recorrer a atletas das categorias de base. Na estreia da Série B contra o Criciúma, o cenário foi semelhante, e a opção da comissão técnica foi escalar Vinícius centralizado. Artilheiro do Timbu na Série B com 5 gols, Vinícius pode ser acionado novamente no comando de ataque. Caso seja o escolhido, ele teria a liberdade para se movimentar pelos lados do campo. Juninho também pode surgir como uma possibilidade. Caso a ideia seja por um jogador com mais características de centroavante, a comissão técnica terá de utilizar a base. Luiz Cláudio, centroavante de 21 anos, estava no banco de reservas contra o Novo Horizontino, mas ainda não estreou no profissional. Na última temporada, pelo time sub-20, marcou 8 gols em 16 jogos. Outra opção é Rosa, de 18 anos, que entrou em campo 6 vezes no time principal, sendo 4 no Pernambucano, com 1 gol marcado e 2 jogos na Série B. Em 2025, também no sub-20, ele balançou as redes 11 vezes em 18 partidas. O Náutico terá a semana livre para definir o substituto de Derek. O elenco alvirrubro seguiu de Novo Horizonte para Goiânia, onde fará a preparação para o jogo. Apesar dos problemas ofensivos, a equipe contará com o retorno do zagueiro Matheus Silva. O duelo entre Náutico e Vila Nova está marcado para sábado, às 19 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Oba, pela 14ª rodada da Série B. Essas foram as notícias do Náutico, aqui na Rádio Web Futebol PE. Aumente o volume! Aqui é tudo de bom. E ontem teve mais uma rodada emocionante da Copa do Mundo, né? Ontem estrearam os grupos H e o grupo G, né? Teve a seleção da Espanha, que jogou contra o Cabo Verde, e foi a grande surpresa dessa tarde e dessa primeira rodada até o momento, com um empate, né? Todo mundo esperava aquela vitória elástica, como foi a Alemanha, né? Esperava-se também a Espanha golear, e não foi o que aconteceu. A equipe da Espanha teve muita dificuldade, teve que acionar o Yamal, né? Mas o Yamal entrou, não conseguiu resolver. A Espanha sentiu muito e acabou empatando com a seleção do Cabo Verde. E também pelo grupo H teve Arábia Saudita e Uruguai, né? O Uruguai muito fraco, né? Melhorou muito no segundo tempo, foi buscar o empate, mas uma seleção que deu para ver numa estreia, não sei se foi por conta da ansiedade da estreia, mas muito abaixo. Já vinha fazendo, já não fez uma eliminatória tão grandiosa, né? E ontem fez uma estreia contra a Arábia Saudita muito abaixo. Não gostei do que vi do Uruguai. É uma seleção que tá sentindo falta assim do Arrascaeta. O Arrascaeta faz falta nessa seleção. E pelo grupo G também teve surpresa. A favorita Bélgica do De Bruyne, né? E companhia, e Lukaku, né? Acabou empatando 1-1 com a seleção egípcia, né? Do grande Salah. O Egito saiu na frente, a Bélgica pressionando, foi preciso acionar também o Lukaku, né? Que vem de lesão, não entrou como titular. Ele foi lá, entrou, disputou na área e acabou conseguindo, mesmo sendo gol contra, mas com a imposição do Lukaku, a seleção da Bélgica chegou ao empate, e um resultado que quebrou muito bolão por aí, viu? Todo mundo esperando uma vitória da Bélgica, mas acabou empatando, como aconteceu com a Espanha. E fechando esse grupo G, teve Irã e Nova Zelândia. Jogo movimentado, 2-2. Jogo bem movimentado, um jogo que salvou, entre aspas, né, essa rodada, porque já o jogo aconteceu já um pouco tarde, né? Começou 10 horas, salvou essa rodada aí de jogos,
porque o jogo foi bem legal mesmo. As duas equipes mostrou muita qualidade nesse grupo G e que vai dar trabalho à seleção da Bélgica, viu? Seleção da Bélgica, tome cuidado, porque se não melhorar, capaz aí de passar em segundo, vai ter muita dificuldade nesse grupo aí, a seleção belga. E hoje, né, teremos às 4 horas França e Senegal, pelo grupo I, Iraque e Noruega, e pelo grupo J, Argentina e Argélia, e 1h da manhã, você que tá aí, que quer assistir um joguinho 1h da manhã, não tem nada para fazer amanhã, quarta-feira, Áustria e Jordânia. Então esse joguinho 1h da manhã para você curtir aí. E aí teremos a estreia da França, né? A atual finalista, né? Chegou à final da última Copa, e a campeã, né? A campeã argentina fazendo a sua estreia. Será que teremos surpresa, né? Vamos ver, né? E a partir de 4 horas você vai acompanhar esse jogaço aqui, né? França e Senegal na Futebol PE, né? Só é sintonizar aqui que você vai acompanhar a jornada esportiva e também a transmissão desse jogaço entre França e Senegal. E agora a gente vai para as notícias da equipe tricolor nesta terça-feira com o repórter Xavier. Com a publicação do balanço financeiro em atraso, o Santa Cruz tem previsão de apresentar as contas de 2025 ao Conselho Deliberativo na reunião ordinária marcada para o dia 29 de junho. Conforme determina a Lei Geral do Esporte, o prazo para a publicação do balanço financeiro é até 30 de abril do ano seguinte ao exercício analisado. Mas o Santa Cruz ainda não divulgou o documento. O edital de convocação do Conselho Deliberativo prevê que o balanço financeiro será apreciado juntamente com os pareceres da Comissão Fiscal e da Auditoria Externa. Também está prevista a apreciação da proposta de orçamento do Santa Cruz para 2026. Veja o detalhamento abaixo. 2. Apreciação do relatório administrativo, econômico e financeiro do Executivo, da Diretoria de Base e da Comissão Patrimonial. As demonstrações contábeis, acompanhados do parecer da Comissão Fiscal, dos relatórios social e esportivo do clube, relativos ao exercício anterior, artigo 41, inciso 1º, alíneas D e E do Estatuto Social. 3º, apreciação da proposta de orçamento do clube para o ano de 2026, artigo 41, inciso 1º, alínea F do Estatuto Social. No balanço financeiro referente ao ano de 2024, temporada em que o tricolor só disputou o Pernambucano, o Santa Cruz divulgou as contas com aumento de receitas e redução do déficit. Além disso, o passivo também cresceu. No ano passado, porém, o cenário em campo foi diferente, com o Santa Cruz disputando o calendário até outubro de 2025, data em que disputou a final da Série D após o acesso. Ou seja, além de receitas com mais jogos, o clube também teve uma folha maior, sobretudo após as negociações com a Cobra Coral S.A. para a venda da SAF. O cenário atual, contudo, mudou, já que o Santa Cruz negocia a venda das ações da SAF para outro grupo, que tem como um dos líderes Tairo Arruda, ex-CEO do Botafogo. Essas foram as notícias do Santa Cruz aqui na Rádio Web Futebol PE. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Ainda ontem tivemos 2 jogos válidos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que se encerra hoje, né, com Fortaleza e América Mineiro às 8 horas. Mas ontem tivemos ainda, pela essa 13ª rodada, Londrina e Avaí. O Londrina, jogando dentro de casa, venceu por 3-2 a equipe do Avaí, e o Criciúma ficou no empate 1-1 com a equipe do Ceará, né? O Criciúma, jogando dentro de casa, saiu na frente, mas levou o empate da equipe cearense. E com esse resultado, o Criciúma passou, né? A equipe alvirrubra, o Náutico, que estava na 6ª colocação com 20 pontos. O Criciúma também estava com 20, tinha um jogo a menos, mas com o empate foi a 21, passou a equipe do Náutico. E hoje
vai se encerrar essa 13ª rodada, como eu falei para vocês. Fortaleza e América Mineiro. O América que vive uma fase horrível, e eu acho que é certo o rebaixamento do América Mineiro, que está com 3 pontos, né? Fez 7 gols e sofreu 24. É muita coisa, mano. E o Fortaleza, que é quarto colocado com 21 pontos, se ganha hoje vai a 24, pode passar, encostar ali no Sport e passar a equipe do Leão, assumindo a 3ª colocação e ficando a 1 ponto só da equipe mais próximo dessas 2 primeiras vagas, né? E também enfrenta uma equipe que não vive bom momento, e acho que o Fortaleza hoje vence tranquilo, né? A equipe do América é o que espera o torcedor pela situação que vive o América Mineiro. E agora a gente vai para as notícias da equipe rubro-negra com a nossa repórter Mia nesta terça-feira aqui no Debate Futebol PE. O meia Max tem saída encaminhada do Sport. O jogador está em fase final de assinatura de contrato para defender a Chapecoense no meio do ano. O Cuiabá, detentor dos direitos do jogador, o emprestará novamente na temporada. A Chapecoense, inclusive, já efetuou o repasse de R$150 mil ao rubro-negro. O valor foi pago pelos pernambucanos para viabilizar a transferência do jogador à Ilha do Retiro. Há a possibilidade do meia, aliás, sequer mais vestir a camisa do Sport. Apesar do jogo no meio da semana, contra o Atlético Goianiense. O staff do atleta trabalha para que ele se apresente à equipe de Chapecó neste fim de semana. Anunciado em janeiro, Max foi o 5º reforço oficializado pelo Sport para a atual temporada. O atleta chegou ao clube por empréstimo junto ao Cuiabá, com vínculo até o dia 30 de novembro deste ano. No total, fez 16 partidas pelo clube, sendo apenas 5 como titular, e marcou um gol. Entrou em campo pela última vez no duelo contra o Atlético, pela 12ª rodada da Série B, onde atuou por apenas 4 minutos. Em 2024 e 2025, defendeu o Cuiabá, onde soma 87 jogos, 6 gols e 9 assistências. Revelado pelo Uberabinha, o meia também acumula passagens por ACPEL Minas, Tupi, Flamengo e Colorado Rapids, dos Estados Unidos. O Sport não terá o lateral direito Matson, titular da equipe, diante do Atlético Goianiense, em compromisso marcado para esta quinta-feira, na Ilha do Retiro. O jogador tomou o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Madison foi punido com o 3º amarelo no empate do Sport por 0-0 diante do São Bernardo, no último domingo. Ele recebeu a advertência aos 13 minutos do segundo tempo. Sem Madison, o substituto natural na função é Augusto Pucci, que vem sendo acionado durante os jogos e até começou a Série B como titular. Madison disputou 9 jogos pelo Sport na Série B, sendo 8 como titular. Augusto Pucci, por outro lado, atuou em 11 partidas na competição, porém só começou em 4. O Sport empatou as 2 últimas partidas, e no momento ocupa a 3ª posição, com 24 pontos. O rubro-negro, no entanto, pode terminar a rodada em 4º, caso o Fortaleza vença o América Municef nesta terça-feira. Sport e Atlético Goianiense se enfrentam às 21 horas desta quinta-feira, na Ilha do Retiro, na abertura da 14ª rodada da Série B. Essas foram as notícias do Sport, aqui na Rádio Web Futebol PE. Esta é a sua web rádio preferida, sempre conectada com você. E chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Debate Futebol PE. Queria agradecer a você, ouvinte, que nos acompanha, que dá essa moral aqui para o nosso programa. Pedir para você continuar aí escutando as nossas programações e também compartilhar, divulgar a nossa web rádio aqui, né, na Rádio Net, né? Pede para a galera lá baixar a Rádio Net e procurar na lupinha lá, na barra de pesquisa, e colocar Futebol PE, que vai achar a nossa rádio lá, coloca como favorita
Lembra que de sempre às 12 horas e às 6 horas da noite tem o debate Futebol PE aqui com o João Alberto. Então, muito obrigado e até amanhã com mais um debate Futebol PE. Baixe agora nosso aplicativo na loja do seu celular e fique conectado na melhor. Vem aí. Mais um campeão de audiência. É tudo pra você.